Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através de mais essa breve palavra, uma palavra que é poderosa para edificar o nosso coração e fortalecer a nossa alma, saciar a nossa alma, dessedentar a nossa alma, trazer alívio para aqueles que estão cansados e também para orientar a nossa vida, para trazer aqui instrução para que nós não venhamos novamente a entrar num lugar árido e seco. Vamos lá, vamos para mais uma breve palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês, segundo o autor Lucas, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, ó: João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizados: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira de Deus que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Glória a Deus. O profeta João Batista, ele tinha umas palavras bastante duras, irmãos, mas que eu creio que são totalmente eficazes para trazer justamente aquilo que nós precisamos muitas vezes, que é a reflexão dos nossos caminhos. João Batista é o profeta que tipifica a igreja, no meu entender. Ele representa muito bem aquilo que a igreja veio fazer, justamente um chamado ao arrependimento e a crer nas boas novas de Cristo. A palavra vai dizer sobre ele mesmo ali agora que todos veriam a salvação do Senhor anunciada por ele e que ele seria um instrumento usado para preparar o caminho. Ou seja, quem é o caminho? O Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele tipifica a igreja profética, aquela igreja que clama no deserto, que fala através do Espírito Santo para as pessoas justamente aquilo que precisa ser ajustado para que o Senhor venha fazer de nós uma casa, uma morada. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, irmão. A palavra diz assim, no versículo 7: João dizia às multidões que vinham até ele: raça de víboras. É impressionante isso, né, irmão? Ele fala: quem convenceu a fugir da ira que está por vir? E essa pergunta de João, irmão, ela é bastante pertinente porque a ira de Deus, ela se manifestou em Jerusalém 70 anos depois. Jerusalém foi totalmente destruída pelo julgamento daquilo que houve com Jesus Cristo, a morte. Deus trouxe o julgamento. E só havia uma forma, justamente, de escapar do julgamento que estava por vir, que era justamente aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Então, irmão, existe um julgamento destinado a todos aqueles que rejeitam a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho. Você percebe que João dizia às multidões que vinham até ele. O interessante é que João pregava no deserto, João pregava num lugar árido, então as pessoas já tinham necessidade, as suas almas já estavam sedentas por Deus. Por quê? Porque não aliviavam justamente dentro dos templos, das sinagogas. Por quê? Porque não encontravam aquilo que realmente sacia, irmão, que é justamente a água. E ele pregava com o batismo do arrependimento, que é o batismo da água, a água da palavra. Agora, é impressionante porque ele chamava todos de raça de víboras, e eu quero fazer uma ressalva. Por quê? A víbora palestina, irmão, ela é uma cobra é uma das cobras mais venenosas comuns em Israel. E a cobra, ela tem sim a tipologia do mal. Nós vemos em Gênesis a serpente conversando com Eva e condicionando, ou seja, influenciando ela a pecar. E uma característica das víboras de Israel, dessas aqui qual o João trata com eles, irmãos, é que elas agem à noite. A ação delas sempre é no escuro e elas geralmente
caçam escondendo-se, sabe, dando o bote em suas presas. Elas se esgueiram assim de forma bem sorrateira, sem que ninguém as perceba. Agora, quando elas se sentem ameaçadas, as víboras se enroscam na sua presa e até sibilam e atacam seus oponentes. Ou seja, ameaçam veementemente, de forma que a intenção deles da cobra é afastar aquelas pessoas. E o que João está chamando ao arrependimento é justamente com relação a essas atitudes. Então existe um chamado, irmão, existe sim um chamado destinado a todo povo que, assim que nele creu, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho, mas também existe um julgamento que é iminente para aquele que não crê, para aquele que rejeita, irmão, um julgamento para todos aqueles que rejeitam a mensagem, e já está destinado. A palavra fala no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E isso já está ali, nem subentendido, mas totalmente entendido. Esse é um evangelho, irmãos, que eu sei que não é pregado muito nas igrejas. A gente curte muito o Jesus Church, o Jesus é amor, né? Deus é amor, nós cremos no Jesus amorzinho, mas nós não cremos no Jesus que nega as pessoas que o negam, irmão, que não aceitam aquilo que ele tem para suas vidas. E o arrependimento, irmão, não há outra forma de fazê-lo a não ser confessando, se expondo, trazendo os pecados à luz. Olha, a palavra fala assim, provem por suas ações que vocês se arrependeram. No versículo 9 ele vai dizer, porque, irmão, no versículo 8, perdão, eu gosto da versão NVI que diz, deem frutos que mostrem arrependimentos, porque o verdadeiro arrependimento, irmão, ele é demonstrado pela atitude, e não por aquilo que eu falo, não mesmo. E ele vai dizer sobre isso ali na frente. Paulo vai dizer em Atos capítulo 26, versículo 20, lá no livro de Atos, depois que Jesus morreu, que ele continuou pregando a mensagem, falando para as pessoas que elas deveriam demonstrar das suas atitudes, mostrando para Deus, não para homens, mas para Deus, com as suas atitudes, que se arrependeram e mudaram de rumo. Então não adianta só falar, não adianta ficar só no campo da conversa, irmão, não adianta mesmo. Não adianta, sabe, as pessoas falar, não, mas eu estou esperando o tempo de Deus para minha vida. Irmãos, eu já ouvi cada barbaridade que, por exemplo, pessoas creem, tem pessoas que creem mesmo que, por exemplo, o chamado à oração é Deus que deve despertar a vontade dela orar. Irmão, a carne não vai ter vontade de orar. Não, a carne não vai ter vontade de orar. Quando Deus põe uma pessoa para orar, ela acorda à noite, ou então ela incomoda, lembrando uma pessoa de alguém, isso é graça sendo manifestada, mas a oração, como Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. Isso é algo que deve ser contínuo, sabe? Então não tem como, irmão, ter uma vida e mostrar que se não for por meio do nosso arrependimento, e aqui implica confissão de pecado e abandonar o ato, irmão. Se eu continuo mesmo ainda com o mesmo ato, quer dizer que eu não mostrei arrependimento. E aqui eu vou mais fundo ainda um pouquinho. Por quê? Como que nós mostramos isso, irmão? Por exemplo, tudo aquilo que me faz pecar eu abandono. São pessoas que me levam à perdição, porque a palavra fala assim, quem os convenceu a fugir da ira de Deus? Foi a pergunta que João Batista fez para ele. Ou seja, alguém estava convencendo eles, tinha uma voz por trás disso, uma influência. Às vezes até no pensamento, irmão. Mas, por exemplo, se são os meus pensamentos, eu preciso abandonar os meus pensamentos. Se são pessoas que me levam a pecar, eu preciso deixar essas pessoas de lado. Eu preciso mesmo. Eu preciso me separar. Se é as redes sociais que me fazem pecar, eu devo cortar a fonte. Jesus vai dizer, se a sua mão te leva a pecar, corte a mão. Ou seja, ele está falando, corta a fonte, irmão. O irmão Alisson já falou isso para vocês e vou falar. Eu mesmo joguei as drogas que eu consumia na privada e dei descarga.
Esse era um ato que eu sabia que eu precisava fazer e foi muito difícil. As minhas redes sociais, elas me levavam a um lugar de preocupação e onde eu ficava ali querendo stalkear as pessoas, preocupado com a vida dos outros e esquecia das minhas. Então eu mesmo desfiz. A única rede social que eu tenho, irmãos, na verdade não é uma rede, é uma plataforma, é o YouTube que eu prego aqui para vocês. Se Deus me mandar ir nas outras, eu já falei isso, eu vou, mas se não mandar eu vou ficar aqui. Então é nós que devemos analisar a nós mesmos e ver o que é que está nos levando a pecar. Agora, Deus jamais, irmão, vai derramar uma promessa, nós jamais vamos viver na plenitude do Espírito, e muitas vezes isso vai abrir até legalidade para Satanás. Por quê? A palavra fala aqui, ó, vamos continuar lendo, fala assim, ó, não digam uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até as pedras, eu não vou só parar aqui, até a parte do filho de Abraão, pois somos filhos de Abraão. Por quê? Havia-se subentendido, naquele momento, havia ali entre uma crença, entre justamente os israelitas, que por eles serem a nação escolhida, a sua descendência já estava garantida, a salvação e a permanência de Deus em suas vidas. Então não é o fato de eu ser escolhido, irmão, não é o fato de eu pregar, não é o fato de eu orar, não é o fato de eu simplesmente praticar jejum, e eu oriento que quem realmente está vivendo essa luta com mais intensidade da carne, não está conseguindo parar de pecar, que pratique o jejum. O jejum é uma ferramenta espiritual que, junto com a oração, vai te ajudar passo a passo ali eliminar o pecado, e até mesmo cortar essas fontes a qual o inimigo tem acesso, irmão. Por quê? Olha o que a palavra diz em João capítulo 8, ali uma discussão de Jesus com os israelitas, logo depois do Jesus dizer que a verdade, o conhecimento da verdade os libertaria. Versículo 33 fala, eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Se consideravam livres, irmãos, se consideravam totalmente abençoados por Deus, cheios da presença. Isso aqui tipifica o crente que vai no culto dia de domingo apenas, mas que faz tudo errado. Ele pediu perdão lá e está tudo bem. Aí Jesus disse para ele no versículo 34, Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E aqui fala justamente daquele que vive em pecado, aquele que pratica o pecado deliberadamente, aquele que sabe que é pecado e decidiu pecar. Que decidiu pecar, irmão. Crendo que Deus o perdoaria por meio da graça, crendo que Deus o liberaria. Existem muitas pessoas, irmãos, que vivem a opressão demoníaca, mesmo orando, mesmo jejuando. Por quê? Porque não abandonaram o seu pecado. O pecado é uma legalidade, é um portão na porta, é uma porta espiritual a qual Satanás tem direito. É um direito de Satanás, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus não habita junto com o pecado. Quando eu peco, eu crio um abismo entre mim e Deus. Vocês já viram que quando a gente peca, a gente sente uma tristeza profunda no coração? Profunda, irmão, profunda mesmo. E essa questão, a gente percebe que ela vai aumentando a partir do momento que nós vivemos deliberadamente pecando. Existem pessoas, por exemplo, existem cristãos que são escravos da pornografia, existem cristãos que são escravos do rancor, da falta de perdão, de um sentimento ruim. Tudo isso é uma porta que Satanás usa para oprimir a nossa vida. Paulo vai dizer em Efésios 4, versículo 17, não deis lugar ao diabo. Topos quer dizer torpos, ou seja, um lugar topográfico, abre-se um espaço, que é justamente a porta onde ele usa e toma conta da nossa mente. Estou usando aqui o exemplo da pornografia, por exemplo, irmão, toda pessoa que consome pornografia, ela vai viver isso que eu já vivi, mesmo em baixa quantidade. Eu, por exemplo, vivi. Ela vai ter algo que a ciência chama de anedonismo. Anedonismo. O que é um anedonismo? É a falta de prazer em viver. Olha, alguns advogados americanos em 2004, em um conjunto, uma escola de advogado, foi fazer uma averiguação ali sobre os divórcios. Eles pegaram todos os divórcios, todas as ações legais que culminaram em divórcio em 2004 e identificaram que
98% daqueles divórcios que foram efetuados, ou seja, que chegaram ao seu litígio final, eles identificaram que 98% a pornografia estava presente ali, justamente por causa dessa palavra, anedonismo, que é a falta de prazer em viver. Por quê? Porque nós gastamos, irmãos, há uma liberação de dopamina muito grande. Quem foi viciado, assim como eu, ou quem é viciado, sabe, por exemplo, que há uma diferença muito grande em você se masturbar vendo filme pornográfico e não, porque o prazer é muito maior vendo a cena. E aquilo, por exemplo, provoca em nós uma deliberação contínua, por exemplo, de querer se aprofundar mais no cardápio. Por exemplo, nós começamos só vendo um homem e mulher, aí depois nós queremos ver um homem com duas mulheres. Eu vi casos, eu não cheguei, irmãos, graças a Deus, eu creio que Deus me deu livramento, mas assim, pela cabeça já passava a expectativa, mas ver o zoofilia, a questão de pessoas que gostam e sentem prazer ao ver sexo com cadáveres e outras coisas aqui que eu poderia citar, irmão, como por exemplo, o sexo com a esposa do outro esposa. Então, com o marido assistindo a esposa fazendo sexo com outro homem, existe vários casos, irmão, isso vai ampliando, por isso que o consumo é bem grande. Agora pensa nisso tudo que eu estou falando, porque o anedonismo fala da falta do prazer de viver, e é justamente o que acontece, quando a esposa vai procurar o prazer no seu marido, ela não encontra, ou quando a criança chama para jogar, ele está sem vontade de viver. Por quê, irmão? Porque ele gastou toda a sua dopamina, e sem falar a questão do pecado que entra em conta, e Satanás age, irmão, e ali a presença de Deus não está mais, não há restauração dela. Gastou toda a dopamina, tudo aquilo que era o prazer de viver dele, num simples ato egoísta. E é por isso que muitos sucumbem, irmão. Porque a salvação não está garantida para ninguém. Jesus vai falar, o escravo, no versículo 35, o escravo não tem lugar na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E como que nós vamos acessar essa salvação, irmão? Por meio da oração, por meio do arrependimento verdadeiro, buscando Ele até vencer. Olha, a palavra vai dizer, vai falar, ele vai continuar falando aqui, ó. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até essas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então aqui a gente percebe, irmão, que Deus está falando que até mesmo os escolhidos de Deus podem se perder, ou seja, podem perder a salvação. Até mesmo os filhos de Abraão. Você quer um exemplo? Vamos lá, João capítulo 13, versículo 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido, e eu gosto dessa expressão, induzido, Judas Iscariotes, filhos de Simão, a trair Jesus. O impressionante é que quando nós estamos lá em Mateus capítulo 6 e Jesus está escolhendo os discípulos, ele cita o nome de Judas. Judas é um escolhido. Judas pregava a palavra. Judas expulsava demônios. Judas tinha autoridade para curar os enfermos e para ungir. Judas andou com Jesus o tempo inteiro, mas mesmo assim se perdeu. E existem muitos irmãos que estão se falando de Deus e se perderam. Não quer garantir nada, irmão. Por quê? Porque Deus pode tornar uma pedra. O que está falando? Que ele escolhe. Assim como ele pode escolher alguém, ele pode escolher rejeitar a qualquer momento. Paulo vai dizer a respeito disso, irmãos, na carta de Romanos, capítulo 9, um texto que nós precisamos guardar em nossos corações nessa luta. Pois ele fala, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Romanos 9, 6. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Vocês percebem a diferença? Nem todos que se dizem filho, que nasceram, que vieram aqui, nem todas as criaturas são filhos de Deus. Nem por serem descendentes de Abraão passaram por ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendentes de Abraão. E aqui entra justamente aquela parte da palavra implantada em nosso coração. Por quê, irmão? Porque se nós quisermos verdadeiramente obedecer a Deus e dar fruto de arrependimento, nós precisamos caminhar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Na promessa, Abraão tinha 2 filhos, irmão, Isaac e Ismael, e o que Paulo está falando é justamente que é os filhos da promessa, que são aqueles que estão salvos, os filhos
Os filhos de Ismael não, irmão. Os filhos da serva Agar são escravos. São escravos. E como que eu percebo se eu sou filho ou não? Bom, ele vai falar aqui, ó. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes da árvore. Lembra que eu falei do anedonismo? É justamente sobre isso aqui, irmão. Por quê? A mentalidade sanguessuga, ela não é bem-vinda no reino. É uma mentalidade parasita. Muitas pessoas, por exemplo, creem que a solução do seu problema, justamente vamos colocar aqui a pornografia que eu coloquei, seria se casar. Sem fazer uma cura, não. A solução é a confissão, irmão. E talvez a confissão até mesmo para o marido, a confissão para a esposa. Eu conheço um pastor que foi salvo justamente porque Jesus usou a esposa dele, irmão. Sabe, ele teve que ter coragem de confessar para a esposa dele que era viciada em pornografia. Imagina a vergonha. E ao contrário de que muitas fariam, eu sei que muitas abandonariam, porque é difícil, irmão, encontrar aí uma mulher que trata a gente dessa forma. Sabe, ou então encontrar um homem que tenha compreensão. Isso é a mente de Cristo numa pessoa. Eu falo com todo o coração. Por quê? Porque a gente foi chamado justamente para dar prazer. Então, chegava no momento de sexo, não tinha. Então, ele foi confessar o motivo. E ali naquele momento, irmão, ele entendeu a graça e o amor de Cristo. Por quê? Porque ele se sentia como Adão, à margem da sociedade, escondido ali no seu pecado. Aquela pessoa que vive pecando ali, achando que Deus não está vendo, irmão, vai acontecer isso com ela. O quê? A palavra diz, ó, agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes da árvore. Por quê? 1 Coríntios 7, sobre o casamento aqui falando, mostra o que nós fomos chamados para fazer, irmão. Como esposa e esposa, mas isso eu posso colocar como qualquer chamado mesmo que eu esteja executando, que é servir. A palavra fala assim, ó, no versículo 4, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente e por não terem domínio próprio. Está falando do sexo, Paulo. Está falando que justamente o homem foi chamado para satisfazer os desejos da mulher e vice-versa, a mulher ou do homem. Porque, irmão, eu gosto de mexer nesse assunto da pornografia porque é um pecado que nós cometemos escondido, que ninguém está vendo. E ali, pelos traumas da vida, pela dificuldade de relacionamento, até mesmo a gente acaba se entregando àquele prazer. O grande problema é que desse anedonismo, a gente acaba pensando que a gente vai transformando as pessoas em objeto, tratando como objeto, fora os grandes efeitos na mente. Por exemplo, coisificando as pessoas, nós tratamos as pessoas como coisa, achando que tudo e todos estão aqui para nos servir, inclusive Jesus, irmão. Sabe, é uma mentalidade que o reino, ele não adota, irmão. E o próprio Senhor Jesus falou com os discípulos a respeito disso. Lucas, capítulo 13. Versículo 6, a palavra vai dizer, então contou uma parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua via e foi procurar fruto nela, e não achou. Não achou, meu irmão, o fruto. Um homem qualquer. E Jesus, ele, hora ou outra, irmãos, ele vai vir ver se a gente está frutificando. Ele fala, por isso disse a quem cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto. 3 anos, irmão, então teve um período de tempo, teve chance. Nesta figueira, e não acho, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? O que Jesus está falando é justamente sobre a questão da força, irmão. Sobre a questão daquilo que ele fala em João 15 também, da videira. Não dá para, sabe, ficar arrancando seiva, energia da terra para os seus próprios fins, para os seus próprios meios. Ele está falando, aí no versículo 8 o homem responde, Senhor, deixe-me mais um ano, eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se o fruto não der no ano que vem, muito bem, se não, corte. Aí aqui está falando da ação do intercessor, justamente agindo em favor de uma pessoa. Adubar a terra fala de pregar a palavra e trazer justamente aquilo que é necessário para que a pessoa venha a mudar os seus caminhos e a frutificar. Por quê? João Batista é bem claro, toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Por quê, irmão? Nós somos chamados para frutificar.
Nós fomos chamados para frutificar e frutificar de boa qualidade, irmão. Não fomos chamados para ficar parado, não fomos chamados para ficar escondido com uma raça de víbora, não fomos chamados para atacar os outros quando eles falam a verdade para nós, não fomos chamados para hostilidade, não. É necessário mudar a nossa forma de pensar. É necessário que essa palavra gere uma reflexão dentro do nosso coração, que o Senhor pode sim, justamente mudar de ideia a qualquer momento a respeito de qualquer pessoa, meu irmão, que está usando, sabe, que está pedindo perdão e que está usando a sua força para gastar em dopamina barata, está trocando o propósito por dopamina barata. E a gente precisa chegar à reflexão disso e verdadeiramente decidir cortar as fontes em que o inimigo se vale, porque senão mais cedo ou mais tarde nós seremos casa abandonada. Mas é para aqueles que frutificam. A palavra é João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem muito fruto. E é claro, irmão, nós somos uma escolha e fomos chamados para frutificar. Ele fala, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo que pedirem em meu nome. Então tudo aquilo que nós temos que pedir, irmão, para Deus, é justamente depois de nós nos colocarmos no caminho que dá fruto e que mostrem os frutos de arrependimento. Quero terminar com 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, que diz que ele honra aqueles que o honram, mas que ele rejeita aqueles que o rejeitam. Que vocês possam ficar com essa breve mensagem no dia de hoje. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.